Todos, mais uma quinta-feira que nós nos encontramos aí na nossa voz sagrada e aproveito para agradecer a presença de todos os senhores. O nosso tema hoje é religiosidade e fé, né? Até onde essa escada, os degraus dessa escada podem nos levar. A finalidade do primeira objetivo dos assuntos que nós tratamos aqui é tão somente uma argumentação para que nós exercitemos o amor, o carinho, o respeito que nutrimos um pelos outros, né? Isso é o mais importante. Claro que aí nós trazemos temas para que nós possamos passar uma parte dessa quinta-feira com alguma argumentação, com alguma coisa que seja útil para o nosso grupo, né? Não só para o nosso grupo, mas para quem venha passear a participar da reunião, né? E hoje nós resolvemos conversar, bem na verdade, da religiosidade e da fé. O que seria isso? Muitas das vezes a gente acaba por confundir, né? Religiosidade e fé. E quando nós falamos sobre isso, nós não podemos tão somente caminharmos nas veredas do candomblé. Nós temos que também trazer o pensamento de outras religiões, de outros comportamentos, até porque religiosidade não é números clausos e nem uma característica dos integrantes do candomblé. Acho que nós somos também os religiosos, né? Então, e a fé? A fé não. A fé é de todos. A fé, ela está acima de tudo, né? Mas acreditar. E a fé seria a palavra que significa confiança em alguma coisa ou em alguém, né? Essa fé inabalável que nós temos nos nossos sagrados, nos nossos voduns, nos nossos inquices, nos nossos orixás, né? Quando eu falo vodum, eu sempre repito isso. Por favor, entendam, quando eu falo vodum, eu falo de orixá, de inquice e de qualquer outra energia em que nós possamos dizer que tenhamos fé, né? Nós temos fé nas energias, nós temos fé nas pessoas, né? Fé é uma coisa tão ampla, né? E dentro da minha fé eu posso dizer que até Deus ama tantas pessoas que até o próprio ateu ele é tão amado como qualquer outra pessoa por Deus. Se ele tem fé ou não, isso é outra coisa. E a religiosidade? O que seria a religiosidade, pelo menos no nosso pensamento, no meu pensamento e naquilo que a gente vê escrito nos nossos livros, né? Seria a tendência ou a prática do crente voltado para a religião, da forma que ele opera aquela religião dele, né? E aí não só o candomblessista, mas os católicos, os protestantes, os budistas, e assim por aí vai, né? Isso seria a religiosidade. Ainda há pouco, ainda no início dessa semana, nós estávamos conversando, eu, Mota, o William, Zezinho, batendo um papo sobre os temas, né? Que nós temos algumas reuniões que antecedem os nossos encontros e colocamos alguns exemplos. E eu coloquei um exemplo, seria: eu sou de Xangô, eu amo Xangô, tudo eu faço por Xangô. Eu acredito em Xangô e não me comporto como deveria me comportar segundo os dogmas da minha religião. Então, eu estaria em falta no que tange a minha religiosidade, porém minha fé é inabalável. Em contrapartida, no que tange a religião, eu teria um comportamento retilíneo
quanto aos dogmas, quanto às obrigações litúrgicas, e quando eu fosse acender aquela vela, talvez eu não o fizesse com a fé necessária. E esse é o tema. Esse é o nosso tema, que é a religiosidade e a fé. Até onde os degraus dessa escada vai nos levar. Está apresentado o tema. Espero que seja de agrado de todos os senhores. Antes, porém, eu gostaria de informá-los mais uma vez, deixar gravado aqui na nossa reunião, que a imagem de todos os senhores está sendo captada, arquivada, e futuramente, por um motivo ou outro, pode ser transmitida na Rádio Voz Sagrada ou qualquer outro meio que a diretoria assim o fizer. E caso algum dos senhores entendam que não deva ocorrer, o momento é agora de se manifestar de forma contrária. Uma vez permanecendo na reunião, nós estamos entendendo que os senhores estão de acordo e de muito nos agradará. Até porque estar com vocês numa quinta-feira, 8 horas da noite, e falarmos sobre religiosidade e fé vai muito além do prazer. Né? É um prazer muito grande, é inenarrável estarmos aqui, conversarmos mais uma vez, e nós estamos sempre buscando assuntos que, de uma forma ou de outra, chame a atenção dos irmãos. Mas tudo isso com a finalidade de festejarmos e amalgamarmos ainda mais o respeito, o amor, a consideração que nutrimos uns pelos outros. Tá? A Voz Sagrada agradece a presença de todos vocês e sejam todos bem-vindos. E hoje a mediação da nossa reunião está com o nosso irmão William Dogum, e ele vai coordenar a partir de agora. E ele vai chamar cada um dos senhores, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos interagir. E, em momento algum, vamos interferir na preleção de cada um dos senhores, até porque respeitamos a opinião de todos, desde que estejamos dentro do tema, que eu acredito que não seja nada diferente do que já foi dito aqui. Tá bom? Muito, mas muito obrigado pela presença de todos vocês. Visualizar aqui, cada rosto aqui no meu computador, é como se estivéssemos nos abraçando, né? O momento é difícil, mas o candomblé é uma religião maravilhosa, né? Que um dia falaram que era religião de gente atrasada. Olha só, estamos fazendo o nosso candomblé aqui, agora, num computador, porque nós estamos exercitando o amor, o carinho e o respeito. Uma boa noite e que nós tenhamos uma excelente reunião. Obrigado. Vai, William! Então, boa noite a todos mais uma vez, minha bênção, né? Pai Marquinhos aí é um lorde das palavras, ele coloca muito bem a dissertação, né, dos nossos temas, desenvolve maravilhosamente, e a gente só tem a agradecer, né, a colocação e até para o entendimento da nossa religião em cima do tema que a gente geralmente escolhe para poder executar. Boas-vindas aí, Doté Marcelo de Lalu, né, nosso irmão aí, tá chegando hoje também, primeira vez aí na reunião, tá? Um beijo no seu coração, teve aqui em casa, lindo e maravilhosa a energia dele, e vamos que vamos. Então, o primeiro a chegar aí, né, a gente segue uma sequência, né, dos primeiros participantes a chegar, e a gente faz uma listagem em cima disso, então é importante que eu acompanhe isso também. E o primeiro irmão a chegar aí foi Doté Carlos de Jagum, né, o primeiro participante aí a nos dar a palavra, a voz, né, dele aí sobre o assunto, o tema, a religiosidade e a fé. Então, irmão, fica à vontade, você tem 10 minutos aí para poder dissertar o seu entendimento sobre isso e participar com a gente aí, tá bom? O microfone é todo seu, abre aí, vai fundo. Doté William, me permita, Agô Carlos, Doté William, baixa para 7 minutos, senão não vai dar tempo da gente fechar, tá? Positivo, então. Ok, 7 minutos, irmãozinho.
Tá com você o microfone aí, Dr. Carlos. Em primeiro lugar, quero agradecer a participação do grupo hoje, a primeira vez. Conheço o William. Obrigado pelo convite. Bem, esse é um tema bastante discutido, né? Eu posso falar, o William sabe disso, que hoje eu sou uma pessoa dentro da religião que realmente eu não sei separar muito bem a minha fé da minha crença. Estou muito abalado com muita coisa que acontece. Mas o meu pai Marcos aí, ele colocou uma coisa que é muito importante a gente saber separar essas duas dimensões que nós vivemos. É você crer naquilo, né? E a religião que eu acredito naquilo. Eu posso acender uma vela, acreditar, mas se não tiver a minha fé naquela vela, não adianta nada. Então, eu até prefiro não falar muita coisa, porque eu vou acabar embolando as coisas pelo momento que eu estou passando. É um momento muito difícil na minha vida, tanto material quanto espiritual. O pai William sabe disso. A qual eu estou hoje, vou ser bem franco, transparente, a qual eu me exponho. Eu estou descrendo a religião por muitas coisas que vêm acontecendo, por muitas coisas que eu estou passando. Não deixo de acreditar naquilo que eu carrego, mas eu acho que está me faltando estrutura para ter a minha crença firme e forte. Tá, gente? Eu peço meu avô e vou passar a palavra para outra aí, que eu vou preferir hoje, no momento que eu estou passando, ouvir vocês. De repente, pode ser o que eu vou ouvir, pode ser que vá construir algo para mim também. Tá bom, meu pai William? Se eu me dei agora aí, mas eu prefiro hoje que seja dessa forma. Positivo, meu irmão, positivo. Eu agradeço, né, a sua presença aí, já a palavra já inicial, e dizer para ti que a fé nunca morra dentro de você, porque você é filho de um guerreiro, né? E que a sua religiosidade também não se extermine, porque às vezes nós precisamos de replantar o nosso território, ressemear, né, nosso destino, para que as coisas possam realmente florescer, tá bom? Então, creia sempre no Vodum, no Orixá, creia em Elê do Mário, o pai da criação, porque ele é maior que tudo, e não há dificuldade para ele. Isso aí vai passar em breve, e logo, logo você se tornará um homem vitorioso, viu? E pode contar comigo, com os irmãos aqui, nós estamos aqui todo mundo para poder dissertar isso aí de uma maneira positiva para ti, tá ok? E tamo junto, tá? A gente é irmão aqui, a corrente com corrente. Vamos lá então, né? Aí a mãe Cristina, quem mais, né? Aquela senhora maravilhosa de branco ali, no cantinho do vídeo. Mãe Cristina, o microfone é todo seu, minha amada, minha rainha, deusa do ébano, né? Baiana, linda e maravilhosa. A voz é toda sua. Fica à vontade. Uma boa noite, agô e fé. Agô e fé abençoa a todos, né? Olha, é uma coisa muito assim, gostosa de se falar, né? De se refletir sobre religiosidade e a fé. Religiosidade, eu acho que é aquilo que nos determina a ser, a dar continuidade para a nossa fé, né? A fé é praticamente, no meu haver, é assim, você planta uma semente com fé, né? Você planta, você às vezes está com vontade de ver assim, vamos supor, um pé de feijão, mas você quer que aquele feijão seja maravilhado, então você planta com fé que ele vai ser ótimo e você vai colocar aqueles enxertos e vai ser ótimo, sim. Claro que vai ter algumas pisaduras, né? Porque às vezes vem uma lagarta, come uma folhinha, uma coisa, mas quando você vai cultivando com fé, então essa é a fé, né? Porque a fé é acima de tudo, tudo. Pode ser de qualquer religiosidade, né? Mas a fé é importante. A religião é importante, sim, que é um apoio. Mas o apoio melhor mesmo é a fé. Eu, essa semana, né, vou falar um pouquinho, mas vou ser rápida. E antes de ontem eu estava numa assembleia, lá na Câmara de Vereador, e como eu me dou com todo tipo de pessoas, né, pastor, padre, todo mundo eu falo, todo mundo já sabe que eu não me escondo na minha religiosidade e na minha fé. E então um pastor me disse a mim
que, às vezes, as pessoas, por não saber, não conhecer direito as palavras, não entender, então acha que nós não temos a fé, mas que a fé nossa é mais do que a deles, que nós realmente louvamos ao Senhor da nossa forma, uma energia tão grande, de tão tamanho, que nós mesmos não sabemos a força e a energia que nós temos. Então, eu disse a ele, então isso aí está certo, porque a fé é que dá essa energia em nós, né? Se você acredita no seu voodoo, no seu encantado, na sua entidade, na sua divindade, né? Então, no seu inquisto, no seu encantado, então, tudo que ele praticamente lhe intuir, e você tem que se testar. Eu acho que a fé, para que ela cresça, tem que ser testada. Então, você tem uma intuição que, colocando o feijão ali, né, para torrar, ele vai abrir que nem uma flor de pipoca, né? Então, se ele abrir aquela flor, então a sua fé aumenta. Então, eu tenho essa reflexão, e é o que eu acho mais bonito, é amor e fé. Tem que ter amor. A religiosidade é o amor, acima, junto. E a fé é aquilo que você se testa e vê o efeito. Seja ela de que forma for, seja pequena ou grande, porque às vezes a fé, como disse Pai Marcos, às vezes a gente acende aquela moíla, mas a gente não acende com fé, a gente só acende por dever, e vai acender. Mas se quer alguma coisa, então tem que ir com fé, acender aquela moíla e oferecer aos encantados, em Quice, aos orixá. Olha, a benção toda, já falei demais. A benção toda, agô e fé para todos. Mãe, a senhora ainda tem 5 minutos. Ô, meu pai. Aqui. Deu Pois 5 minutinhos aqui, né? Acho que eu já falei muita coisa sobre o que é a fé, sobre o que é o amor, né? Porque a fé, a palavra fé a gente acha tão simples, né? Mas ela é de grande validade, grande energia. Você, assim, desculpa dizer você, né? Você vai ao médico e vai já com medo, achando que aquele remédio não vai fazer efeito. Então, ele não vai fazer efeito. Mas se ir com fé, aquele remédio vai fazer o efeito na hora. Então, para mim, a fé é isso. A fé é você amar o que você faz. É você trabalhar naquilo que você tem fé. Às vezes, eu já passei por muitas, assim, responsabilidades de ver as pessoas que recebiam algumas entidades meia brutal, quebrava as coisas, essas coisas todas. E o meu caboclo, com um copo de água e uma baforada de charuto, tirou essa pantomia, né? E a criatura ficou curada, não podia nem ter filho, começou a ter filho, essas coisas todas. Então, isso significa aumentar a fé. Isso é a fé. Não pode se perder a fé. Positivo, mãe. Obrigado pela sua fala. Foi de muito boa valia para todos nós, ensinamento, experiência de vida, né? Salve nossos caboclos aí que impulsionam sempre através de um copo d'água, um charuto, um cachimbo, né? A fumaça, e salva muitas vidas, né? É o nosso povo ancestral brasileiro. E eu fico feliz da senhora poder tocar nesse assunto. Falou do feijão também, que estourado faz alguns arroz aí no pé de Omolu, que é muito forte. Então, deu já aquela palhinha gostosa pra gente, né, Paizinho? Essa voz nos encanta, né? Um beijo no seu coração, mãe. Obrigado pela sua fala mais uma vez, tá? Amor no coração, minha bênção. E vamos em frente, né? A todos. Temos aí agora a mãe Andressa, né? Mãe Andressa, a terceira a chegar aí. E vamos que vamos. Cadê a mãe Andressa? Abre o microfone, por favor, senhora, minha bênção. E o microfone é todo seu, para poder nos dissertar aí um pouco do seu conhecimento sobre religiosidade e fé dentro do nosso candomblé. Pai William? Sim? Ela tá sem vídeo? Tá sem vídeo? Tá, ok, mas tem microfone, né? Não, eu tô perguntando, ela tá sem vídeo? Pede ela pode abrir o vídeo, né? Para abrir a imagem, para falar. A sua imagem, exatamente. Aí, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, a benção.
Na realidade, pelo fato de não ser mãe ainda, né? Dentro da religião, eu geralmente prefiro mais observar, escutar e aprender, porque pelo fato de toda a doutrina de falar que Yaô não pode falar, Yaô tem que se calar, então hoje eu aprendi mais a ouvir. Mas através desse grupo que eu estou, né, buscando o conhecimento de aprender, não para impor minhas verdades, mas ter as minhas próprias verdades para mim. E dentro desse tema, eu trato a fé e a religiosidade. Não como as mesmas coisas, Isso. né? Porque hoje eu ainda continuo dentro da minha religião pela fé. Porque eu acredito que algo de melhor está por vir. Eu acredito muito no meu orixá, no que eu carrego. E penso assim, se hoje eu estou passando por certos tipos de coisa na minha vida, espiritual, profissional, né? É porque algo melhor vai acontecer. Eu tenho a fé. Então, eu sempre ouvi dizer desde pequena, né, que a fé move a montanha. Não tem nada que comprove que isso de fato vai acontecer, mas eu acredito. Então, por eu acreditar, eu acho que minha espiritualidade é alimentada e faz com que eu passe cada vez mais por certas situações dentro da religião, que eu creio que todos já passaram, né? Mas, pela fé, vocês hoje podem estar não só ensinando a mim, eu sou pequenininha, mas a muitos outros. Então, eu acho que a fé é isso, é você acreditar em algo, por mais que não tenha nada comprovado ali, né, de fato, mas é você estar se alimentando daquilo, aquela positividade que tem dentro de você, dentro do seu eu. Como o pai Marcos, porque eu não conheço todos, falou, né, que quando você acende uma vela, no intuito de você estar ali falando, então isso te alimenta. Então, a fé é isso, é você acreditar em algo que ninguém mais acredite, né? E às vezes você fala assim, mas isso vai acontecer. Aí tem alguém que fala, menina, isso vai acontecer o quê? Deixe disso, mas algo dentro de você está lhe dizendo que vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, nem depois, mas a fé que você tem faz com que aconteça e chega quando você menos espera. Então, a fé é isso. Eu tenho fé e, por isso, hoje eu ainda continuo dentro da minha religião. Porque eu digo que eu fui escolhida. Eu não escolhi. Eu fui escolhida pelo orixá. Então, a fé é isso. É você acreditar no impossível. Porque só tem dias que você chora nos pés do seu ibali, do seu orixá. E você pensa que nada daquilo que está acontecendo vai passar, que sempre vai estar passando. Então, acho que a fé é isso. É você acreditar no inacreditável. Eu tenho comigo que é isso. Fé é isso. Então, que todos vocês tenham fé. Sei que fé é individual, mas que todos continuam tendo fé, muita fé, que é isso que nos alimenta e faz com que permanecemos firmes dentro da nossa religião. Por mais que não esteja, né? Mas é isso aí. Eu não sou boa em falar, não, viu? Que de tanto eu escutar que eu tenho que ficar calada, eu não tenho nem mais o que falar. Acabaste de dar uma grande aula, meu irmão. Positivo. A benção. Isso aí. Pai Marcos falou muito bem, deu uma grande aula. E independente de já ser mãe ou já ser pai, quando nós temos um discernimento dentro da religião, isso nos impulsiona a acreditar realmente naquilo que a gente está cultuando, né? Que são as divindades. E se a gente não botar o joelho na terra, não deixar nossa lágrima cair, às vezes, no pé de uma divindade, para que ele possa dar para nós o poder de dar o primeiro passo para mudar as nossas vidas, realmente a gente precisa alimentar mais a nossa fé, crer mais. Isso é importante, porque não há dificuldade que impeça você de mudar o seu rumo e procurar o mastro mais alto, o topo de uma montanha e ter força e coragem para poder escalar. Então, a gente está vivo, está em pé, tem nosso Vodum, tem nosso orixá por nós, entendeu? E que ele possa te levar sempre
muito mais à frente, viu, minha irmã? Obrigado aí pela sua dissertação, foi maravilhoso, né, pai Marcos? Foi maravilhoso. Achei. Nos deu uma aula aí, viu, irmã? Axé. E vamos lá agora, né, com o nosso querido pai João de Baru, minha bênção, Motumbá. O microfone é todo seu, abre sua câmera aí e nos fala um pouquinho, né, sobre esse assunto maravilhoso, que é religiosidade e fé, né? Vamos que vamos. A benção, meus pais, a benção, minhas mães, boa noite a todos. Agradeço o convite, estar aqui com vocês participando. Eu não participei nos últimos tempos porque eu estava em função aqui na casa, estava fazendo as coisas para Xangô, e falar sobre religião e fé, né? A religião é algo formatado pelo homem, né? A forma como se cultuar a fé. Essa formatação, ela muitas vezes, que me ligaram aqui agora, desculpa. Essa formatação, né, de religião, muitas das vezes elas não se adaptam a algumas pessoas, né? Cada um professa a sua fé de acordo com o seu credo, né? Então, eu acredito que a questão da religião, ela é um formato que algumas pessoas seguem de forma diferente, de acordo com a sua fé. A gente vê, né, que antigamente, como falaram aí, as pessoas acendiam uma vela com um copo d'água, e de acordo com a sua crença, né, com a sua fé, as coisas aconteciam, né, de uma forma tão sublime, né? E hoje a gente vê certos orôs que fazem um monte de coisa e às vezes a coisa não funciona, né? Eu acho que isso está direcionado com a fé individual. A pessoa que está fazendo, a pessoa que está recebendo aquela energia, acreditando piamente que aquilo está fazendo uma força positiva na vida dela, aquilo vai dar um resultado positivo, né? Então, e a questão essa formatação religiosa, né? As pessoas têm um comportamento, como o pai estava falando mais cedo, eu acho que está tudo entrelaçado com Iwa, né? Que é o caráter. Não adianta você fazer parte de uma religião e ter um comportamento ilibado dentro da casa de santo, e na rua você está professando uma má palavra, tendo más atitudes com o próximo. Isso realmente não vai surtir bons efeitos, não vai trazer boas energias para a vida daquela pessoa. E depois não adianta nem culpar a casa, culpar o orixá, culpar o babalorixá e a orixá pelas atitudes que ela vem tomando, né? Que não são de acordo com aquilo que a nossa fé, que a nossa religião prega, né? Então, existe o conceito como o Luabi, que eu acredito que ele tem que ser, dentro da minha vertente, né? Que ele tem que ser praticado para o recebimento das bênçãos, né? Óbvio que o orixá, ele não é cartão de crédito, né? E você não faz barganhas nem escambo com o orixá. A gente tem que lidar de coração com o orixá. A gente tem que usar a religião para essa prática, né, de cultuar, de ter as nossas preces, as nossas rezas, os nossos encantamentos, os nossos banhos, né? Isso tudo faz parte. Os ebós, eu digo que os ebós que a gente toma na nossa vida, 70% do que a gente faz, dessa necessidade de tomar ebó, por coisas que a gente mesmo fez ou deixou de fazer, né? Porque a omissão também ela traz uma certa negatividade, né? Então, em cima disso, a boa atitude, o bom caráter, a boa palavra, ela está inserida dentro nessa questão de fé. E eu acredito muito nisso. Esse último ano, né, o ano passado, eu tive umas provações na minha vida, né, que não chegaram a abalar minha fé, porque eu sou Lessé Xangô, eu acredito piamente nessa divindade que eu cultuo, que é o Senhor da minha vida. Eu tive uma provação muito, muito forte e eu não perdi minha fé. Não perdi minha fé. E eu sofri um acidente, né, no ano passado. Por quem não sabe, eu
Eu sofri um acidente muito grave, né? E ano passado eu ia fazer o meu Odu, eu fazia a festa de Xangô, e pelo fato de eu ter sofrido esse acidente, eu não pude fazer, né? E você se questiona, né? Por que aconteceu isso? Por que não aconteceu? Enfim, mas ainda assim, eu não perdi minha fé. Foi uma coisa que eu perdi, eu sofri um acidente, quebrei o pé de uma forma muito grave, que os médicos até acharam que eu não ia ficar com o meu pé, né? Mas eu com fé em Xangô, com fé em Iemonjá, com fé em Oxum, eu fui perseverando, né, na positividade que as pessoas foram me dando, né? E hoje eu estou aqui. Mês passado eu fiz a festa de Xangô e eu preocupado, né, como que ia ser, mas Xangô dançou, Xangô ficou feliz e a minha fé está aí, né? Boa resposta, melhor resposta do que essa não poderia ter. Então é isso. A fé, ela é a prática da nossa conduta positiva para com o próximo. É o que eu digo, quer cultuar Xangô, vamos ter bom caráter, vamos ser verdadeiros, vamos ter boa conduta para os nossos ancestrais, para os nossos mais velhos, respeitar os nossos mais novos. Cultuar o orixá é cultuar as virtudes dele, né? Quer cultuar algum, seja verdadeiro, seja honesto, tenha a palavra. Isso aí você já acaba recebendo as bênçãos do orixá. Está dentro do contexto religioso, mas também está dentro do contexto de fé individual. Então é isso que eu tenho para falar. Não sei se eu falei muito bem, mas é isso que eu tenho para falar com vocês hoje e agradecer a oportunidade do convite e de estar dando esse meu testemunho, né? Um testemunho de fé para vocês, tá bom, gente? Abençoe todos e muito obrigado, tá bom? O Orgulho abençoe sua bênção, meu pai. O senhor deu um grande testemunho, com certeza sua palavra foi fundamental, porque a gente precisa de ter nossos testemunhos dentro da religião. Estava conversando sobre isso aí até com o irmão do Dr. Marcelo, que está aí presente, de Lalu, e isso é muito importante. As pessoas nas outras religiões dão seus testemunhos abertamente, né? E aqui a gente tem, infelizmente, essa deficiência de falar sobre aquilo que o Orixá e o Vodum faz por nós, né? Só um minutinho. Sim, sim. Às vezes a gente por cultuar o orixá, nós não somos aquela questão de nada vai acontecer com a gente. Tudo pode acontecer com a gente. A diferença é que a gente tem a fé para ultrapassar esse problema. E sem essa fé a gente não vai conseguir ultrapassar esse problema, né? Às vezes as pessoas escondem os problemas que passam, né, por ser de orixá, por ser zelador, e por ter medo de ser questionado, né? Pô, o cara é babalorixá, passou por tal situação, pô, cadê o santo dele, né? Positivo. Mas a questão não é essa, a questão é o santo tá, o orixá tá com ele, sabe por que tá com ele? Porque ele conseguiu ultrapassar esse problema. Positivo. E é isso que as pessoas têm que entender, ultrapassar o problema com a força de orixá e com a sua fé. Axé, por aí. Pai. Axé. Parabéns aí, que o senhor seja realmente muito iluminado, que Pai Baru, que também é meu ventre, eu nasci de um ventre de Baru, possa lhe fazer um homem muito vitorioso e transformar sempre em positividade a sua trajetória, viu? A bênção. Então, agora nós temos aí a palavra com o nosso irmão Tolojute Onan, né? O nosso querido e amado Ogan, lá do Ili Axé Odegbo, do nosso famoso Babá Farodê de Oxóssi, já em memória. Mas ele caiu. Caiu? Ele caiu. Ah, que pena. Então, vamos passar e quando ele voltar, a gente retorna com ele, né? Então, vamos dar a palavra aí a meu irmão, Dr. Marcelo de Lalu, está participando com a gente aí também. Tenho certeza que o testemunho dele é maravilhoso, baseado nesse tema. Ele vai ter umas palavras muito boas para dar para nós aí, né? É todo o seu microfone, meu irmão. Fica à vontade aí. Abre aí a sua imagem, seu microfone, Dr. Marcelo de Lalu. Caiu? Caiu, Dr. Marcelo? Não caiu, não. O microfone dele que está fechado. O Marcelo, teu microfone está fechado. Isso, abre o microfone aí e a imagem. Né? Agora. Isso aí, bonito. Aí. A bênção a todos. E o que eu tenho a dizer
Para mim, na minha vivência, na minha religiosidade, que não comporta só o candomblé, só o vodum, só o orixá, a fé é o combustível para um religioso poder viver. A fé é acreditar. A palavra praticamente é a mesma. Eu creio. É crer naquilo que eu não vejo. E aquilo se faz visível aos meus olhos humanos. Eu creio em Deus. No entanto, eu e os senhores não vemos o Criador, aquele que está acima de tudo e de todos. Nós não vemos vodum como vemos um parente dentro de casa, de carne e osso. Mas nós cremos que ele ali se faz presente. E ele dá sinal. E esse sinal vem através da pequena palavra fé. Fé é crer. E quando você crer, ou seja, tem fé, você alimenta, você tem o combustível para ser um religioso. Nem todos nasceram para religião alguma. Seja candomblé, umbanda, quimbanda, espiritismo kardeciano, católico, ortodoxo, protestante, religiões orientais. O religioso, ele tem que crer, porque religião é religare. E se você não está conectado, ligado com algo que você creia, aquilo é fajuto, não vale nada. É crer. E crer na religião, ou ser um religioso, é ter um ofício de fé. Não uma profissão de fé. Um ofício de fé. Eu vou até citar Jesus, porque Jesus Cristo é universal, independente do candomblé, da umbanda, do espiritismo. Essa figura doce que esteve entre nós há 2000 anos atrás, ele pregou o amor, só o amor. Ele não pregou divisão, ódio. Ele veio para salvar a todos, ou seja, ele cria naquilo que ele falava. O amor salva, o amor constrói. Até a prostituta por ele era salva. Então tem uma passagem boa, quando eles acham que estão vendo um espectro, né? Ou seja, um fantasma, um egum, no mar revolto, ali estavam os apóstolos e Pedro, e Jesus vem caminhando sobre as ondas, esse fenômeno mediúnico, que eu não vou entrar por isso, mas porque Jesus era médium de Deus, o maior médium que existiu. Nós somos médiums, dependente da classificação, da nomenclatura da nação que sigamos. Somos medianeiros entre essas forças. Então, temos que ter fé de verdade, acreditar. A gente falha porque a gente é humano, como os irmãos falaram. A gente sofre uma dor, a gente perde um parente. Poxa, a gente é de carne, a gente envelhece, nós somos perecíveis. Mas a fé tem que estar ali. Então, Jesus veio sobre as águas. Pedro disse, é um fantasma, uma aparição, uma assombração. E Jesus, docilmente, naquela tempestade, disse o quê? Homem de pouca fé. Eu uso isso para dizer para o Elegum, para o Vodunce, para aquele que segue a nação do Angola, a Umbanda. Quantas vezes o teu pai, a tua mãe, o teu orixá, a tua iabá, o teu Vodum disse, filho de pouca fé, eu estou aqui o tempo todo te ensinando, te carregando no colo, e a sua presunção, a sua vaidade, a sua prepotência não permite que você creia em mim. Então eu sempre uso essa passagem bíblica, que as pessoas conseguem assimilar. Entendeu, Doté? Entendeu, meus pais? É preciso crer. Então ele disse que ele era Jesus, e ele acreditou que era o Rabi. Ele pôs o pé nas águas. Ele foi caminhando, porque Jesus disse, se você tiver fé,
E o orixá fala isso para a gente. Você caminha sobre a água, em sentido figurado, mas você vai caminhar sobre a água. Pedro foi até um certo ponto. Com o raio, ele sentiu medo. Quando ele sentiu medo, ele deixou de acreditar. Ele pensou que não era o Cristo, que era um fantasma que estava enganando a ele. E ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, Senhor, salva-me. É onde Jesus diz: homem de pouca fé, tome minha mão e levante. Então é isso que eu queria dizer nessa participação, que a religiosidade é o ofício da fé, e a fé é crer neste santo, imaculado e bendito ofício. Sejamos nós sacerdotes de qualquer vertente. O sacerdote tem que ter o bom ânimo, o alfor, o hálito fresco para passar a fé, porque muitas vezes aquele que nos segue não tem fé, mas cada um dos senhores tem que ter fé dobrada, triplicada, para segurar a mão daquele filho, daquele mano e falar: venha, porque eu creio em Xangô, eu creio em Ogum, eu creio em deuses vivos, em Oxóssi, em Otolu, eu creio em Exu, em Baralalu. Tem um que vai dizer: eu creio em São Sebastião, em São Cosme e Damião, eu creio no Inquice, eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas eu creio. Colofé, a bênção a todos. Mauro Colofé, irmão, obrigado pela sua dissertação maravilhosa, né? A gente só tem a agradecer a sua participação, e eu espero, como você hoje aceitou o convite, que você esteja quinta-feira, sempre que possível, aqui com a gente, que você tem muito que nos ensinar. Dr. Marcelo, ele veio da família de Seu Djalma de Lalu, foi radialista também, conhece muito do nosso candomblé, está aí retornando, né? Depois de um grande presságio de vida, aonde teve já grandes méritos, né, por meu pai Lalu, né, e também passou por dificuldades e está resgatando, né, na vida dele. Teve lá em casa, a gente está realmente se conectando muito e podendo resgatar essa fé pessoalmente entre nós dois, né, irmão? Então, obrigado pelo seu carinho aí de estar com a gente, nos dar essa palavra maravilhosa, e depois eu vou ver, se você permitir, a gente colocar você lá na Voz do Sagrado, nosso WhatsApp, para participar com a gente. É como está aqui, como você está vendo, não é um grupo de demanda, de polêmica, é um grupo de amizade, né? E realmente de muita qualificação. E além da web rádio, que o Pai Mota aí é nosso diretor majoritário, né? E isso é muito bom ter pessoas como o senhor aqui, viu? Tamo junto. Muito obrigado aí pela sua dissertação. Vamos lá, meu irmão. Toloju Tionan, a palavra é do senhor, né? Que nos representa aí na Bahia e em Brasília também. Fica à vontade. O senhor já viu o tema aí, né? E o senhor tem 7 minutos para ficar à vontade para falar para a gente. Beijo no coração. Primeiro agradecer a participação nesse grupo, que para mim é um presente diário ouvir vocês, Pazezinho, Pai Marcos, o senhor, meu pai. Eu tenho um grande respeito a todos vocês, os administradores desse grupo. Realmente tem um diferencial muito clean. A gente se sente representado mesmo, e isso é importante. Mas vamos ao tema, né? A religiosidade e a fé. Como se dissipar, como se dividir essas duas versões, né? Eu acho que fora dito tudo que poderia ser dito aqui, principalmente por meu pai Marcelo aqui, esse ser que falou por último, algo muito positivo. Parabéns, eu não lhe conhecia e fiquei muito satisfeito com tudo que fora dito. Não é? Minha querida mãe Cristina arrasou aqui com a sua dissertação. Mas, pois bem, eu sou nascido no São Caetano, na cidade de Salvador, Bahia, Brasil, aonde eu tenho a glória de ser neto consanguíneo de seu Hilário, que vem a ser Axogum, da casa do nosso saudoso Joãozinho da Gomeia. Não é? O São Caetano é um bairro que tem a sua maioria do povo banto. A Bahia, Salvador se divide muito por essas Áfricas, né? E aí a gente tem
a Vasco da Gama, com negros totalmente voltados ao Quedo, e a gente tem logo ali Federação Bogum e o Povo do Gesto. Então a gente tem essas divisões, a gente tem do outro lado a relação do povo Fon, né? Então a gente tem essas misturas de tudo no mesmo lugar e uma energia muito grande daquilo que é a fé. Você tem muito naturalmente na Bahia um padre dentro de um terreiro de candomblé sentado na cadeira. Inteligentemente, os nossos sacerdotes sentam esse padre na cadeira de autoridade, né? A gente tem essa relação de delegado chegar em casa e ser sentado, mesmo que ele não seja da religião, mas ser sentado na cadeira de autoridade, em cima do respeito à própria fé. É muito natural, eu vi isso desde criança, as freiras chegarem vestidas de freira no candomblé da Bahia e ser sentadas também no terreiro na cadeira de autoridade. Esse respeito pela fé do outro, eu acredito que o candomblé, ele talvez seja não, ele é a única religião que respeita as outras fés, não é que respeita a fé do outro. E eu acho que isso é um aprendizado muito importante dentro da nossa fé, não é? Mas eu vi alguns relatos aqui de coisas que aconteceram em nome da fé. Eu, por exemplo, sou um menino que, mesmo antes de meu pai, o povo diz que o menino que é criado no Pelourinho, ele tem a idade dobrada, né? Que ele não tem a idade exata, né? Ele tem a idade sempre dobrada pela relação do que acontece em cima dessa fé. Você tem no Pelourinho um Exu da casa de Jorge Amado, aonde você só tem aquele Exu. Acho que o áudio dele está com problema, né? O áudio está com problema. Fazendo oferenda em cima do Exu de Jorge Amado, nas ladeiras do Pelourinho, em cima daquelas pedras, escorregadia quando chove, e se você chorar muito, você vai escorregar na sua própria lágrima. E você tem... Oi. Eu não estou te ouvindo. Não, pai, pode falar. Tá tendo problema de conexão? Deu uma falhada no seu áudio, mas já voltou. Tá. Vou pedir aos irmãos aí que tiver com o alto-falante ligado, para dar uma desligadinha no alto-falante para ficar melhor. Ligado. Aqui na sala. Deve ser minha internet. Pode falar, irmão, pode falar. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Agora Você tá me ouvindo, pai? Agora sim, pode falar. Então, eu estava falando da fé em cima do único Exu que tem dentro do Pelourinho, né? O Exu da casa de Jorge Amado. Não o único, mas o único que está para mostra. Não é ali onde a gente se pega a nossa fé. Então, eu acredito que eu coloquei muitas vezes a minha fé em cima desse Exu. Eu coloquei muitas vezes a minha fé em cima desse Exu, quando eu não sabia onde ia dar em nada. Quando eu não sabia muito o que ia dar, o que ia acontecer. Então, quando eu chegava em casa, eu tinha todos aqueles Exus ali ao meu redor, não é que eu sou criado, felizmente, dentro da casa do Eliashel da Ibu, e eu sempre me coloquei aos pés de Exu Lonã, né? E eu não sabia nem que eu era Dogum. Eu não sabia que eu era Dogum, mas sempre me prostei a Lonã, ainda sem entender muita coisa. Eu sempre me prostei a Lonã, então, assim, como eu era um menino que fazia as coisas do lado de fora da roça, não é? Que é cuidar dos Oguns, dos Exus, do lado de fora da roça, então, eu só tinha, eu não sabia o tamanho disso, esses Exus e esses Oguns para me colocar. E minhas coisas vinham dando muito certo, e eu nunca entendi o porquê. Tem uns amigos meus que falavam para mim assim, rapaz, eu quero ir na casa de George para ver que doce é esse que o pai dele passa nele, porque eu não perdia uma audição, eu não perdia nada, mas já era a minha fé. Não era a fé de meu pai, era a minha fé. E eu ouvi muito meu pai falar sobre essa relação de que ele era apenas um homem.
quando estava com o bode na mão, ele dizia, olhe, inclusive falava alguns palavrões, olhe Alcione, me chamava de Alcione, olhe fulano, a fé é sua, eu sou só um homem, é você que está com o bé na mão, se coloque para Exu aí agora. Se você deseja vestibular, casa própria, trabalho, emprego, amor, caminho aberto, a fé é sua. Eu sou apenas um homem. Então eu cresci sabendo que meu pai era apenas um homem, mas ainda assim a gente endeusa o outro. A gente endeusa o outro. A gente endeusa. Eu, por exemplo, acreditava que meu pai era imortal. Mesmo sabendo de todos os dogmas, mesmo eu entendendo dessa coisa de ancestral, a Exu, de a gente saber que esse é o caminho, mas a gente entendia que era imortal. Então, quando isso chega, a fé no outro, ela continua. Eu continuo com fé em Faraday do Oxóssi. Eu não acredito que ele morreu. Ele está vivo em mim, no Senhor, ele está vivo em várias pessoas, está vivo na minha casa. Antes de eu entrar aqui, até por isso eu peço desculpa, eu atrasei 5 minutos, porque eu estava conversando com meus irmãos no grupo dos Ogãs da minha casa, que embora eu esteja aqui em Brasília, eu sou um dos mais velhos e eu preciso estar seguro na fé. Então eu acredito que dissipar isso é muito difícil. Porque aonde começa a fé, aonde termina a religião. Eu tenho fé na minha religião. Eu não consigo entender que são duas coisas. Mesmo entendendo que a fé do outro pode estar em uma outra religião. Eu entendo que a minha fé está dentro da minha religião. Ela não está fora da minha religião. Eu entendo que as duas coisas, embora sejam dois nomes, e eu entenda que são duas coisas diferentes, eu acho que eu consigo atrelar essas duas situações em uma única situação. Por quê? Eu tenho fé em Oxóssi. Lá atrás, há 23 anos atrás, quando eu me confirmei, eu tive que comer um acaçá de boca sem mão. E o que Faraday me disse foi, se você tem fé, coma. Se você não tem fé, levante daí, você é um homem livre. Então eu fiz isso, eu entrei para fazer o santo, sabendo da energia do Oxóssi. Eu acreditei em Oxóssi. Eu acreditei na minha fé, na minha religião. Então eu não consigo mudar isso, eu não consigo desviar uma coisa da outra. Eu, com o meu pai João aqui, o rapaz de Xangô, a benção, pai, o senhor falou muito bem sobre essa relação de que está atrelado o comportamento do indivíduo fora da sua casa, da sua fé, e que isso vai externar, foi como eu entendi a sua fala, não é? E que isso vai externar o resultado dentro do candomblé, aquilo que você faz enquanto indivíduo. Eu acredito nisso. Eu ouvi todas as falas aqui, eu estou prestando atenção, porque eu aprendo muito com isso. E eu queria tomar a bênção ao senhor, pai João, e agradecer a sua fala. Ela foi muito proveitosa, assim, eu acho que eu ganho muito vindo aqui. Não toda vez que eu posso, eu venho, porque eu aprendo muito com isso tudo. Então, parabéns para o senhor, a benção, muito obrigado. Eu entendo exatamente assim, sendo o senhor de Xangô, o homem, o senhor da justiça, essa relação com o comportamento é algo que eu também ouvi a vida inteira. Eu nunca falo fora da minha casa. Eu não sei falar fora da minha casa. Eu falo sempre sobre aquilo que eu vivi. Não é? Eu não tenho uma universidade, mas eu tenho uma vivência dentro da minha casa. Então, eu falo sempre na relação com a minha casa. Até porque eu entendo que assim minha boca fica ocupada só com os meus e eu não preciso falar do outro, né? Então, eu observo que meu pai sempre disse isso, de forma diferente do senhor. Mas ele sempre falou isso. Não existe certo e errado.
Não existe ou o cara é certo ou o cara é errado. Não existe meio certo ou meio errado. Então, se você se entende meio errado, você é errado inteiro. Não é? Então, assim, o santo não vai estar com você sabendo que você é errado. Então, essa coisa da fé, do comportamento, que é o que eu tiro aqui hoje de melhor proveito, eu acho que eu nem contribuí, mas eu ouvi muito e estou entendendo daquilo que eu ganhei aqui, que é essa questão do indivíduo enquanto cidadão, das suas atitudes, daquilo que você acredita, não é? Mas eu não entendo que é dividido, que foi mais ou menos o que o senhor falou, não é? Que não há uma divisão de um comportamento com a minha fé, mas a minha religião me defende. Então, se eu estou errado, Ogum vai me defender. Então, se eu pegar um carro e sair desesperado, entendendo que eu sou dono da estrada, irresponsavelmente, Ogum, ele vai me livrar do acidente? Não vai. Não vai. Entende? Positivo. Mesmo eu sendo um homem do Ogum. Eu entendo que se eu sou um homem do Ogum, eu sou prudente. Se eu sou um homem do Ogum, eu tenho uma distância. Se eu sou um homem do Ogum, eu vou entrar logo lá na frente, então eu passo do outro lado, dou a seta. Preciso entrar aqui. Então, se eu sou um homem do Ogum, eu entendo o comportamento humano, sim, exatamente com a minha fé. Gente, obrigado. Eu acho que eu falei demais já. E eu quero agradecer. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Pai Marcos, meus respeitos do senhor. Pai Zezinho, meus respeitos e muito obrigado. Irmão, obrigado pela sua colocação. Foi bastante proveitosa, com certeza. E só somou para a gente aqui. Entendeu? Obrigado. Mas assim, entrou mais alguém aí? Pai Átila, né? Acho que entrou. Só entrou o Pai Átila agora com 7 minutos para falar dentro do tema. Positivo. Pai Átila, só por gentileza, fica à vontade aí, sua bênção, tá? E o microfone é do senhor. Vamos que vamos. Abre a câmera aí, o microfone. Cori Costa. Boa noite, a bênção a todos, né? Colofé, Mucuru, Mutumbá, Macuiú, Ecaró, Seminaru, a todas as nações, né? É um assunto. Desculpe, quando eu entrei, o Ogã Marcelo estava falando de pai de Djalma de Lalu. Eu encontrei hoje uma entrevista de 1978 dele, numa rádio, ele falando no programa com o professor Portugal sobre Gejo no Rio de Janeiro e na Bahia e sobre Nagovodum. Depois eu vou mandar para o Zezinho, que é uma coisa histórica. Eu estou atrás de toda a entrevista, que é interessantíssima, né? Mas eu consegui um pedaço dela que ele toca nesse assunto. Está em outro grupo, eu vou disponibilizar no zap do Zezinho, do pai Zezinho, e ele distribui. Religiosidade. Religiosidade está ligada ao conhecimento do culto. Apesar que nossa religião é uma religião, não é culto, né? Ao que se cultua. Então, é você saber o que fazer, como se dispor a fazer, quais são as condições necessárias para você poder fazer aquilo. Para você dar uma obrigação, para você fazer um ebó, para você fazer um padê, para você fazer um bruxedo, ou jogar, né? O que eu preciso para aquilo? Qual o conhecimento que eu tenho para aquilo? Como é que eu vou fazer isso? Então, aí está a religiosidade. A religiosidade está em cima do estudo, da oralidade, do que lhe foi passado, né? Está dentro da sua intuição, em função da sua ancestralidade, né? De como você se comporta perante as pessoas, perante aos dogmas da religião, perante os preceitos, EOs, as interdições. Isso é religiosidade. Fé. Fé hoje é considerado por muitos o quinto elemento, que é a consciência. É a consciência de você acreditar numa coisa que não tem como tocar. Ele tem o Aporã, né, a representação está ali na sua frente. Então, você não está falando com um monte de pedaço de ferro quando você está
conversando com Ogum, com Roxmucumbi, você, perdão, Incosse, você está conversando com uma deidade, uma energia, né? Então, como o irmão falou, o efó, aquele hálito fresco, que você põe o que você está rezando, o que você está pedindo, né? Você bota sua energia nisso. Brota do ori, né? Da cabeça, uma energia poderosa da sua consciência, que faz com que aquela representação daquele Deus escute o seu pedido e diga para você sim ou não, né? Você vai interpretar a resposta. Então, a fé é o que determina se a religiosidade vai acontecer ou não. Porque você pode fazer toda a alquimia certinho, pode cumprir todos os preceitos certinho, você pode fazer todos os atos necessários para conseguir aquilo. Mas se não tiver o elemento fé, ele não vai acontecer. A fé é tão importante para a religião que a nossa religião ela pratica sacrifício, né? Então, em respeito ao animal, né? Em respeito ao animal, você vai encostar a cabeça dele no peito, você vai conversar com o animal, porque você tem certeza que aquilo ali vai chegar na entidade, no Inquice, no Vodum, no Orixá, e ele vai aceitar aquilo com a sua oferenda de amor, de respeito, de obrigação, né? Então, não é por troca, não é troca, não é por dívida, é por fé. É por fé. Cabe ao religioso fazer com que a cerimônia seja toda feita de maneiras que aquela energia emanada daquele sacrifício chegue ao Vodum Orixá Inquice e ele possa se alimentar daquela energia de uma maneira correta. Nem mais do que deve, nem menos. Tem que ser preciso. Interpretar o que o Vodum Orixá Inquice quer, servir para ele da maneira que ele quer e ele receber essa oferenda para cumprir uma parte da religiosidade. Então, nessa técnica, nessa questão, quem que pode fazer o quê está a religiosidade. Mas, se você sacrificar sem fé, você está cometendo, na verdade, o assassinato de um animal. Porque imolar uma vida, né, é uma coisa muito, muito chocante, principalmente pela hipocrisia do católico, sem querer falar mal do católico, mas tem uma certa hipocrisia em cima disso, em cima do neopentecostal, né? Acham que isso é coisa do demônio, que não sei o quê, mas não, a gente faz isso com muito amor e com muito respeito. E aquilo que está ali vai se transformar em alimento sagrado, que vai alimentar a boca da casa e vai alimentar o orixá, o Vodum Inquice. Então, esse conjunto de religiosidade e fé é que faz com que as coisas aconteçam. É que faz com que a gente opere pequenos milagres. Vamos dizer assim, pequenos, não de eles serem no diminutivo, mas algumas intervenções do Vodum Inquice, orixá, na vida da pessoa para trazer um desejo, para ela alcançar alguma coisa de bom, né? Ela ter uma vida melhor, ter uma vida harmônica, ter uma vida positiva, sabe? Ter resistência às doenças, às coisas ruins da vida, né? Que os inimigos não avançam, né? Então, isso tudo se mistura.
tanto na religiosidade como na fé. Axé, pai. Obrigado pela sua fala, foi maravilhoso. Aí um esclarecimento bacana sobre alimentação, sobre realmente o Nahum, no corte, né, de nossas oferendas. E sem fé, não adianta somente passar a faca na cabeça de um bicho e sem aproveitar aquilo que a divindade divide conosco, que é a carne, para servir a comunidade, também não é plausível. Parabéns, Chico. Muito obrigado aí, tá? Mas assim, tem mais alguém aí que... Acho que não, né? Tem? Quem chegou agora aí? Tem eu e tem Mota. Ah, então tá bom. Cadê a mãe Suzane? Caiu. Caiu? Ah, mentira, tomara que ela não tenha se machucado, né? E o pai Marquinhos tá ali também. no cochilo. É? Quem? O pai Marquinhos também. Pai Marquinhos também. Não, então vamos lá. Quem é que vai dar a palavra? Marquinhos já falou no início. Então fica com... Não, a gente vai esticar o horário. Então fica com o senhor, pai Zezinho. Aí dá, né, a sua palavra aí agora para todos nós, né? Depois a gente pede pro nosso pai Mota encerrar, é isso? Isso. Então vamos Até lá. porque a Mota tem que falar da voz de sagrada, né? Com certeza também. Eu agradeço a todos aí, obrigado, né, pela explanação. Eu acho que foi maravilhoso, né? Os temas foram realmente muito bem pautados, né? Então, uma benção de todos. E a palavra agora está com o nosso pai Zezinho, de Jagum, nosso guerreiro branco do Canolé. Benção, pai. Vamos que vamos. Então, vamos falar de fé. Meu coló fé para todos vocês. Coló fé para todos. Que a benção, eu sempre falo, a benção é para quem pede, né? E eu vou falar de um pouquinho só, mas de cada um de vocês que falaram, eu vou começar pelo Carlos. Só uma pergunta, Carlos, você é Vodunce ou Ogã? Eu sou Vodunce. Vodunce. Então, vou falar para você, primeiro para você. Eu sou Ogã, eu sou um Rutó, tá? Eu não viro com nada. Até já tentei virar com alguma coisa, mas não consegui, não, até hoje. Você falou na sua fala no início que você está perdendo a fé, né? Você está perdendo a fé por alguns percalços que você passou, que não vem ao caso. Eu acho que só quem pode resolver o seu problema é você mesmo, ninguém mais. E desde o momento que você diz que perdeu a fé, seu problema está cada vez maior. Entendeu? Eu já tive dentro de um problema muito sério e confesso a você que eu quase perdi a fé. Como você é um Vodunce, e está aí pai João, mãe Cristina, né? Andressa, né? Pai Marcelo, que viram com o santo, pai William, que viram com o santo, eu posso lhe garantir, de cadeira sentado, sem nenhum medo de errar. Nós, Ogã e Zequed, temos mais fé do que vocês. Porque a gente não vira com nada e tem que acreditar no que vocês viram. Por quê? Porque a gente vê alguma coisa além daquilo que está na sua cabeça. Eu sou de Jagum Cunhaçã. Como dizia a minha mãe, Nicinha, que era de louco, ela disse, nunca fala de quem você é, porque podem te pegar, mas eu não tenho nenhum medo. Então eu falo, eu sou de Jagum Cunhaçã. Entendeu? E pai Jagum, como é seu pai, que você acabou de falar, nunca vai te deixar na estrada. Basta que você baixe a sua cabeça e peça desculpa. Porque ele não quer te punir. Pai nenhum quer bater, mãe nenhum quer bater. Todo mundo fala, o santo bate. Não, não bate nada. Quem bate é você mesmo. Entendeu? O santo não bate ninguém. Porque eu não admito que um pai e uma mãe queira matar alguém de pancada, né? Eu não acredito nisso. Ele pode te empurrar para um determinado lugar para você acordar. Então não faça isso, não. Não diga para ninguém que você perdeu a fé, não. Tanto você não perdeu a fé que você está aqui. Se você tivesse perdido a fé nos orixás, naquilo que tu tem, no Vodun, no Inquice, você não estaria aqui escutando. Tá bom? Mas é isso. E aí a mãe Cristina falou do caboclo. Cansei de ver, mãe. Caboclo, né? Com um charuto e um copo d'água, e muitas das vezes a boca na ferida de uma perna, na semana seguinte está curada. Então, parabéns para a senhora. Caboclo não tem nação. Caboclo não tem dono. Caboclo não tem pai. Ele já diz, né? Eu não tenho pai, não tenho mãe.
né? Então, maravilhoso isso aí. Pai Marcelo de Lalu, eu vi até o vídeo do senhor lá na casa do pai William. Lindo, lindo, maravilhoso. Continue nessa pegada que o senhor nunca vai se perder. Não sei o que o senhor passou para trás, o que o senhor andou meio que sumido, não quero saber também. O importante é que o senhor está aqui com a gente agora e vai continuar todas as quinta-feiras. Não é verdade? Pai João passou por pedaços. Olha, eu conheço o Pai João e conheço a família de santo do Pai João. E conheço o orixá dele, porque o orixá dele já teve aqui em casa. Além de já ter aqui em casa, eu vi na casa do pai de santo dele. Então, Baru é tudo na vida dele. Eu tenho certeza que em momento nenhum ele julgou ou culpou pai Baru por ele ter quebrado o pé, de forma nenhuma. Andressa, minha filha, eu vou falar só uma coisinha para você. Às vezes, o pequeno frasco traz os melhores perfumes e também traz os piores venenos. Então, da sua boca, sai uma coisa maravilhosa, é você dizendo, não sou mãe. O que eu tenho para falar? Talvez a maior verdade de todos falando aqui são da sua boca. Né? Mãe falava o seguinte, eu escuto até o Abian, porque às vezes o Vodum fala para um Abian para transmitir para a gente. E é a pura verdade. Tolojô Tionan, meu irmão, que conhece a minha família também, né? Parabéns, velho, parabéns. Parabéns por você estar aí, parabéns pela tua vida. Escutei a tua dissertatória agora e a outra. Parabéns, você é um cara vencedor, né? Algum que sempre lhe acompanhe, lhe defenda sempre, porque não precisa falar mais, né? Axé, pai. Não precisa falar mais. Pai Átila. Pai Átila passou por um pedaço agora aqui, há pouco tempo, que quase foi. Mas lá em cima falou, não te quero aqui não, está na tua hora, não, pode voltar. Tem muita coisa para você fazer lá embaixo. Eu tenho certeza que a fé dele não acabou. Aí agora eu vou falar de mim, da minha fé, da fé da minha mulher. Quando eu estava internado lá 12 dias com Covid, e a minha mulher não tinha como fazer mais nada, porque ela já tinha pedido a todos, né? Uma é Ked Sueli, que o Pai Átila conhece bem, Marquinho conhece bem, virou para ela e falou assim, não importa que é o santo do seu marido, vá lá e mexa assim, acenda uma vela, bota um buburu para ele, peça. Então, maior fé que essa, e hoje eu estou aqui falando, um cara que teve com 50% do pulmão esquerdo e 70% do direito tomado, eu pensei que eu estava lá do outro lado, mas também lá o cara lá de cima, ops, vai embora, porque aqui, se tu vier aqui, tu senta na cabeça do diabo. Né? Então, eu não ia tomar o lugar do cara lá de cima, né? Então, deixa ele lá, porque pro céu eu não vou mesmo, não sou pecador. Né? A maior fé disso tudo sou eu. A maior fé disso tudo está aí o Pai Mota, né? Que também teve mal, quase atravessou o portal. Enfim, todos nós, fé é isso. A religião, sem fé não existe religião. Quando a gente acende uma vela, a gente não está pedindo mal a ninguém. Né? Quando o Exu... porque todo mundo, quando a gente fala de Exu, o nego lembra logo do diabo. O cara de chifre com pé de boi e rabo, né? E não existe isso. Quando a gente vai no Exu e bate paó, da sua mão sai o vento. Isso é a fé. É a energia que emana de você para lá. Então, fé e religião, eu vou estar sempre dentro. E isso serve. Aprendi com cada um de vocês que falaram hoje. Pode ter certeza disso. Me ensinou uma vírgula. E quando você fala em uma vírgula, não é só um tracinho. Quantas letras tem escrito vírgula? Então, eu aprendi muito com todos vocês. Minha benção, meu colofé a todos vocês. Maravilha, pai, maravilha. Tá aí. Eu fico feliz, né, dessa dissertação do pai aí, inclusive até para poder aumentar a fé do nosso irmão Carlos aí. Eu conheço, a gente tem conversado.
E eu sei, na verdade, a fé que ele perdeu, na verdade, não é na divindade, não é no Ipajagum, é mais no homem, é mais no ser humano, né? Que, infelizmente, ele passou por algumas coisas aí muito sérias e talvez não tenham mexido nessa vírgula, meu pai Zezinho, né? E que era só necessário, de repente, mexer nessa vírgula e não utilizar tantos pontos e tantos outros acentos para poder dar o caminho correto que ele precisava e tá bem. E também agora perdeu o pai dele há pouco tempo, então ele vem passando por um bom presságio, mas eu tenho conversado, batendo papo com ele, eu venho impulsionando, e sei que ele vai ser vitorioso, né? Eu tenho certeza que ele vai ser vitorioso, e Pai William, logo. Pai William, me permita 15 segundos. Aqui em casa eu costumo falar para todos aqui, isso é parte da fé. Todos os filhos aqui eu falo. Uma corrente tem que estar com elo fechado. E ao momento que eu dou a mão ao Carlos, ou eu dou a mão a qualquer um aqui, essa corrente está fechada. Ao momento que solta essa mão da minha mão, arrebentou a corrente. Então essa corrente tem que estar fechada. E você, Carlos, hoje é um elo dessa corrente aqui entre nós. Por isso que eu fiz questão que ele participasse hoje aí com a gente, entendeu? Assim como o Dr. Marcelo também, porque essa corrente aqui, isso aqui são os verdadeiros amigos que na hora das dificuldades, na hora de uma oração, na hora de uma corrente, está presente ou não para abraçar ou levantar qualquer um que está no buraco, nós estamos aqui de corpo e alma, porque a fé é isso, é estar de corpo e alma e direcionando essa força para aquele irmão que precisa. Né, pai? Pai. Pode falar. Posso contribuir um pouco com o meu irmão? Pode, por favor. William? Pode. Posso falar, pai, um pouco? Pode sim, pai. É o seguinte, querido. Eu acredito, meu irmão Algan Carlos, de que se você não perdeu a fé no orixá, e é uma relação... Ele é Doté. E é uma relação... Doté Carlos. Perdão. E é uma relação com os homens. Eu sempre fiz o seguinte em casa. Eu fui conversar com a árvore. Eu deitava no meio das árvores e me isolava das pessoas. Eu dormia e durmo até hoje no Pagodô do Atabaque. Eu boto minha esteira no Pagodô do Atabaque. Não existe uma casa de candomblé que não tenha problema. Não existe aonde se mistura 3 pessoas, 2 até, vai convivendo melhor. Mas botou uma 3ª pessoa, a convivência, ela começa a ter problema. E meu pai dizia que vida viva fala de sim e de não, de doce e salgado. É preciso ter uma inteligência muito grande para conviver dentro de qualquer religião. Mas na nossa, eu acredito que tem uma peculiaridade muito importante, que são pessoas mais carentes, talvez, com mais uma relação de acreditar no vento, de acreditar em pedra, de cultuar a pedra. E essa fé realmente, ela precisa existir, porque eu e o Ibaorixá, eu e Exu, eu e Ogum, e eu vou lhe dizer, eu tive Covid agora também. Meu pai tinha me ensinado um ebó para Exu lá atrás. Eu não tenho problema em ensinar, e é simples. Mamona branca, padê de cachaça, mel e azeite, e 21 búzios abertos na estrada para Exu. Eu saí daqui com Covid, eu arriei esse padê e dei esses búzios a Exu. E no outro dia eu estava em pé, pai. No outro dia eu estava em pé. Eu arriei a mamona branca com padê que tinha que ser, arriei e disse: Exu, meu pai, eu não posso cair. Meu pai foi embora agora. Eu sou alicerce dessa casa. Eu não posso. Eu tenho uma reforma para fazer.
Eu preciso fazer essa reforma. Mas eu passei, isso eu fiz. Inclusive, disse o povo de que se não se cultua Exu na sexta-feira, depende muito da situação. E eu fiz isso na sexta-feira. Segunda-feira, o médico me ligou e eu disse a ele, eu não estou sentindo nada. E ele me disse, venha fazer. Eu estou chorando. Ele me disse, venha fazer um novo exame. E eu não tenho Covid mais. Eu não acredito que foi azitromicina. Eu acredito que foi também. Mas acredito que foi o padê de Exu na rua. Eu acredito nisso, eu queria dividir isso com o senhor, com o pai Zezinho que falou sobre o Covid, e eu esqueci de dizer isso, que eu também me peguei na fé. Obrigado, pai. Era isso que eu queria dizer. É isso aí. Pai Mota, é o senhor, nosso ancião mais velho, por favor. Vamos, né? Dar sua palavra aí para todos nós, sua bênção, meu pai. E vida longa, viu? Saindo, boa noite a todos, minha bênção. Saindo de um Covid, né? Que para mim foi uma demonstração também da minha fé, porque não sentia nada, a não ser já no meio dela o paladar e o cheiro, né? O olfato. O único problema que ela me deixou foi uma pneumonia, mas que com a ajuda do meu sagrado eu estou tirando de letra. Bom, falar de religiosidade. Antes de falar de religiosidade, eu queria dizer o seguinte: estou muito satisfeito, porque durante esse período que eu fiquei um pouco ausente, né, até pelo fato de ter dificuldade de estar falando, me cansando muito, né, ainda sinto um pouco essa dificuldade, mas eu percebi lá no grupo que os administradores, né, que a diretoria da Voz do Sagrado, impecavelmente conduziu o grupo de uma forma imbuída dentro da amizade, né, dentro do próprio axé que nos conduz, né, a força que nos conduz. Isso me alegrou muito, né, saber que os irmãos estavam atentos a tudo e a todos, a todo momento. Bom, religiosidade tem pessoas que se diz religiosas, né, por pertencer a uma entidade religiosa, né, mas a coisa vai muito além disso, né. Eu costumo dizer que religiosidade não é para qualquer um, né. Tem pessoas que estão totalmente equivocadas com relação à religiosidade. Quando a gente fala de fé, como disse bem meu irmão João, né, a gente primeiro tem o entendimento que a fé desprende o caráter, né, religioso, né, a dignidade religiosa, né. Algumas pessoas se intitulam pessoas de fé, mas na verdade a fé dele é nele mesmo, né? Pois ele acha que o sagrado não lhe deu nada, que aquilo que ele conquistou pelos seus méritos, né? Então ele não tem fé. Ele não acredita. Está fazendo o que dentro da religião? Se ele não acredita no sagrado que ele segue. O sagrado ele deixa, através de sua comunidade, informações para a sua conduta moral, étnica, religiosa. Seguimos regras. E não tem essa que é Ogã, que é Ked, que é zelador de santo, não. O sagrado é o importante dentro de qualquer comunidade. Só que o nosso tempo não é o tempo do sagrado. O que precisamos visualizar é que se não conseguimos... Porque tem gente que culpa o sagrado quando não consegue alguma coisa,
mas ele não para analisar se ele foi merecedor daquilo ali. O que ele fez para poder merecer? Tem gente que não dá nada e quer tudo. Né? Eu costumo dizer que 100% da minha vida, 99,9% eu tiro para o orixá e o restante eu tiro para mim. Porque eu agradeço os filhos que eu tenho, eu agradeço o emprego que eu tinha, hoje estou aposentado, eu agradeço a minha saúde, vou comungar com o irmão, né? Se você não tem fé e não acredita naquilo que você carrega e que te protege, não acredita nos seus guardiões, entendeu? Você não vai superar as dificuldades, porque ele não tem como te ajudar, porque você não tem fé nele. Então é importante ter fé, né? Tem pessoas que acham que o que ele conseguiu, ele conseguiu por mérito. E o zelador de santo dele, que passou noites em claro, fazendo ebó, arriando oferendas, recitando um Corão, fazendo seus pedidos para aquele filho, desprendeu, né? Que tem muito disso, sacerdote, nós mesmos, ogãs, a gente desprende nossa energia positiva para as pessoas que estão precisando, depois a gente tem que se reabastecer dessa energia, né? Então a gente vai aos pés de Leba, né? Ou de Bara, ou de Exu, como queiram falar, eu bato a minha cabeça por Leba da minha casa. Tem pessoas que acham que, como se disse aí, que é o bichinho de chifre. Não. Bara para mim é um vodum como Ogum, como Oiá, como qualquer outro. E eu bato a minha cabeça sim. Eu vou lá, bato a minha cabeça, peço. Já fui mais ouvido, né? Porque a gente não pode negar. Eu também tive, né, as minhas dúvidas em algum tempo da minha vida com relação ao meu vodum, a minha estada dentro do candomblé, entendeu? Mas eu sempre coloquei a minha fé acima de tudo, né? Eu posso testemunhar, né, a força que tem um Corão, uma reza, né? Quando acendemos uma vela, né, como disse Mãe Cristina, e colocamos ali um copo d'água, nós não estamos acendendo uma vela para o nosso sagrado, uma luz para o nosso sagrado, para iluminar ele, não. A gente está acendendo uma vela pedindo ao sagrado que ilumine nossos caminhos, que ilumine a nós, para que a gente possa seguir. Quando a gente coloca um Corão, né, reza esse Corão, a gente reza pedindo um contato com o nosso divinizado, para que ele atenda a nossa súplica. Então, tudo que nós fazemos, como disse Pai Zezinho, nós fazemos para o nosso benefício diante do nosso sagrado. Isso serve para nós. Pedir uma benção serve para nós. Olha a grandeza quando você fala para o irmão, a benção, ele diz assim, que meu pai te abençoe. Isso é grande. O ser humano, ao longo dos anos, vem destruindo o contato dele com o sagrado, né? Já se dizia lá atrás, né, que nossa religião é oral, né? Não temos Bíblia, mas já se dizia lá atrás que o orixá viveu na terra. E o homem tanto fez com a sua ganância, a sua arrogância, que afastou o orixá da terra.
E aí a gente passou a ter contato com o orixá através do jogo de búzios ou da incorporação desse orixá no Elegum, no Vodunce, como queiram chamar, no Muzenza. Então só existe duas formas de ter contato com o sagrado, né? Através da incorporação ou através do oráculo. E mesmo assim, o homem se encarrega de destruir algumas coisas com algumas falhas, algumas coisas que eles praticam e vai, assim, distanciando mais o orixá de todos nós, né? É complicado, é muito complicado, mas eu torço muito, né? Não sou melhor do que ninguém, procuro ser diferente um pouco daqueles que eu... Porque para mim é assim, aquilo que eu vejo ou que me passa, que eu vejo que não é positivo para a minha comunidade, para mim, eu deixo lá no canto, mas serve para mim como entendimento, como sabedoria, da mesma forma. Eu lembro muito aqui um irmão que uma vez bateu na nossa porta pedindo ajuda. A minha esposa é sacerdotisa, então abriu uma vista para ele, um jogo para ele, e viu. Inclusive, ele é de Xangô, assim como o senhor, Pai João. E ela verificou que o Bara de Xangô estava com o pé no caminho dele. Ele estava 2 anos e 6 meses sem arrumar um emprego, passando necessidade, e sendo sustentado pela esposa. E aí foi determinado um ebó para esse rapaz, e quem executou esse ebó nele foi eu. E aí, então, minha esposa disse para ele assim, vamos dar um bichinho lá em cima do Bara de Xangô, porque o senhor se envolveu no culto de Egungun e o senhor se afastou de Xangô. Quando o senhor não deveria ter feito isso? Quantos ogés eram de casas tradicionais, como Casa do Opó-Fonjá, e eles eram ogés. Então, eu fui executar o orô dele. E diante do Bara dele, que eu conheci esse Bara enquanto ele era novo de santo, o Bara era até pequeno, e quando eu fui dessa vez, passaram muitos anos, eu dei de cara com um Bara enorme, bonito, bem grande. Ele foi, né, colocando coisas em cima do Bara, coisa e tal, bababá, e depois se afastou de Xangô por causa do culto de Egungun. E aí o Bara botou o pé no caminho dele. Como disse o Pai Zezinho, o santo não bate em ninguém. Ele se afasta e deixa você vulnerável, porque ele é o seu escudo. E aí eu me ajoelhei diante do Bara de Xangô e pedi. Me apresentei, né? Recitei o meu ruim, o Bara, me apresentei e disse a ele que eu estaria dando aqueles 2 galos para ele, mas que eu estava ali na condições de Pejigã, pedindo a ele que perdoasse o seu filho, porque ele não sabia o que estava fazendo. E fiz ele jurar diante do Bara que ele ia mudar a conduta dele com relação a Xangô. Gente, acredite em mim quem quiser. Eu executei os sacrifícios, não demorou 15 minutos, o telefone da casa dele tocou e era o pessoal da Superpesa,
convidando ele para fazer uma entrevista que ele tinha o curso de segurança do trabalho. E ele jurou diante do Bara que iria dar mais atenção ao pai dele, que ele iria cultuar o pai dele como ele vinha fazendo há anos atrás e que ele havia deixado de mão por causa do culto de Egungun. Enfim, a ostentação fez com que ele se afastasse do seu sagrado, né? E ele recebeu, de repente, o que merecia, né? Aos olhos de Xangô. E a partir daí, ele voltou a trabalhar e voltou a ter a condição, né, de tocar a vida dele e a dignidade dele de volta. Que um homem sem trabalho é um homem sem dignidade. E aí entrou a fé. Então a fé está acima de qualquer coisa, né? Um homem sem fé é um homem desacreditado. Ele mesmo desacredita nele. Temos que ter fé. Procurar nossos erros, pedir perdão ao nosso Vodum, nosso Inquice, ao nosso Orixá, e procurar o nosso caminho, porque ele está lá à nossa espera, né? Pai nenhum quer ver seu filho sofrendo, mãe nenhuma quer ver seu filho sofrendo. Mas nós temos uma passagem na Bíblia que diz, né, faça por ti que eu te ajudarei. E a gente não é diferente aqui para o Orixá. Faça por onde que eu te ajudarei. E às vezes a pessoa não atenta para isso. Eu encerro aqui falando para vocês o seguinte: a partir agora do final do mês de outubro, eu e a diretoria da Voz do Sagrado, a gente vai se reunir, né? Porque nós temos a pretensão, vamos dizer assim, de transformar a web rádio A Voz do Sagrado, né? Que é avozdosagrado.com, é a nossa web rádio, em web TV. Então, a partir do final de outubro, a gente vai procurar, de alguma forma, o melhor caminho para a gente poder fazer essa transformação. E deixo aqui não só para vocês, mas assim com aqueles que vão assistir esse vídeo, opiniões, né? Porque para a gente vai ser uma novidade essa transformação de web rádio para web TV. E se alguém tiver experiência com relação a isso, a gente está aceitando essa opinião, que muito vai nos ajudar. Então eu encerro aqui, meu muito obrigado, fiquem na paz, que Maú Lissá abandone vocês, ou não abandone, né? Eu fui olhar para o William, me equivoquei. Que Maú Lissá não abandone ninguém, não abandone vocês, que abençoe o caminho de vocês, que Vodum Bessem, né? Axé, pai. Nos dê discernimento, nos dê muito axé, axé Gonzon, né? Gonzo Zombeno. E que sejam todos felizes. Muito obrigado, Colofé. Um adenozinho, papai, já que o senhor terminou aí, para poder lembrar que a fé, ela acompanha o merecimento de todos nós, né? Nós temos que ter fé, mas temos que também ter merecimento de ser agraciado com as bênçãos do sagrado. E isso implica a gente botar nosso joelho no chão, dar nosso paó, acreditar que aquela ferramenta, aquele baxé, como diz, né, nosso querido Otoloju Chonan, Ibaxé, que o Ibade, o nosso orixá, realmente é a cabeça da nossa divindade, a energia está ali, e é ali que a gente tem que pedir, né, com fé, e fazer as nossas devoções, que aí, com certeza, seremos abençoados e teremos o merecimento das graças do sagrado. Axé, ô!
Vamos que vamos. Isso aí. E vamos lá, Zezinho, encerrar. 1, 2, 3, encerrando.